Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde. Vamos falar um pouquinho sobre Jean Piaget. Vamos ver um pouquinho da biografia dele. Jean William Friedrich Piaget, ele nasceu no dia 9 de agosto de 1896. Ele é de nacionalidade suíça e a ocupação dele é biólogo e psicólogo. Aí nós vamos entender o porquê dos estudos que ele se submeteu. Epistemologia genética é o estudo que defende que o indivíduo em seu desenvolvimento passa por várias etapas, e essas etapas estendem ao longo da vida e são formadas por agrupamentos de processos de equilibração, assimilação, acomodação, tendo como resultado a adaptação. Então, peraí, deixa eu entender um pouquinho melhor isso. Para Piaget, o indivíduo ele tende a se manter em equilíbrio, né? Então, sempre quando ele é colocado diante de algo novo para ele, ele desequilibra, ok? Vamos dar um exemplo na prática. O aluno lá em sala de aula, né, ele aprendeu sobre pronome, e aí quando ele teve contato com aquele pronome que ele não entende, ele desequilibra, ok? E aí o professor vai explicando e há nessa primeira explicação do professor a assimilação. Ele começa a assimilar através do exemplo, depois o professor dá para ele atividade para que ele faça na prática e ele começa a acomodar. Mas quando esse indivíduo vai aprender de fato aquele negócio do pronome? Quando ele adaptar. Ou seja, o aluno falou assim: a Maria foi à feira. Ela comprou abóbora, comprou giló e comprou quiabo. Quando ele utilizou esse pronome na sua fala, incorporou, a gente pode dizer que ele sofreu o processo de adaptação. Ok? E agora nós vamos falar aí sobre a fase sensório-motor. Neste período, grande desenvolvimento motor, coordenação motora simples, como sucção no peito da mãe, aprender a pegar os objetos que estão próximos a ela, bater palminha, engatinhar, rolar na cama, ok? Atividades lá na creche, que é o período que a criança de 0 a 2 ela está na creche, ela pode ter desafios como pegar as coisas, ouvir música, bater palminha, são atividades que contribuem muito para essa fase que a criança está passando. Lembrando que a música, como assim, o aluno ainda não tem a fala, mas na próxima etapa ele vai ter a fala. Sensório motor antes da aquisição da linguagem, ok? Aí chegamos aqui no pré-operatório. Aqui sim é um período que a criança começa a reconhecer os símbolos, a criança usa eles para representar coisas e lugares. Aqui a aquisição de linguagem para o desenvolvimento. Nesse período a criança entende que as palavras elas representam coisas. Muito importante a aquisição de linguagem. Então veja bem, de 2 aos 7 anos, lembrando que a criança 4 ela entra na pré-escola, né? Agora é obrigatório, 4, 5 pré-escola, e 6 aninhos ela tá lá no ensino fundamental para alfabetização. Então essas coisas que ela vai aprender, né? Essas coisas de símbolo, ouvir muitas histórias, né? Vai enriquecer para que ela possa apropriar dessa aquisição da linguagem, dessa alfabetização que vai acontecer lá no primeiro ano de idade, lá no primeiro ano. No pré-operatório, de 2 aos 7 anos ainda, nesse período a criança começa a assumir sua identidade, apesar das mudanças que vai acontecer no corpo dela, né? O egocentrismo é muito presente nessa fase. A criança começa a lidar com o mundo a partir do seu entendimento e a partir da sua percepção. Nessa fase, ela acha que tudo que foi criado foi para o seu uso. Nesse momento, a criança não é capaz de se colocar no lugar do outro. Nessa fase, a criança brinca muito sozinha e tem aquela conversa internalizada, e também é as fases dos porquê, ela quer justificativo de tudo. Tem umas manhas também que podem acontecer justamente por causa desse egocentrismo.
essa fase será superada, pois será um perigo para a humanidade um indivíduo egocêntrico que só pensa nele, como a gente vê muito por aí. Então é muito importante que o professor, na sua mediação, trabalhe bastante a criança dividir o brinquedo, a ela entender essas coisas, ok? Depois vamos para a fase do operatório concreto, que é de 7 a 11 anos de idade, aplicação de situações de problemas com uso de material concreto. A criança desenvolve noção de tempo, ordem, velocidade, causalidade, conceito de reversibilidade. No pensamento, as ideias podem ser retomadas, surgimento do respeito mútuo. Aqui também é um pouco da superação do egocentrismo, falado agora há pouco, classificação, seriação e conservação também são coisas que marcam a etapa do período concreto. Aqui a criança precisa do material concreto para manusear, para resolver problemas. É importante a gente ficar ligado nisso, ok? Operatório formal, o operatório formal, que vai dos 11 anos em diante. Nesse período, a entrada na fase adulta, em termos de análise de pensamento, há um amadurecimento cognitivo. O adolescente passa a ter domínio do pensamento dedutivo. Nessa fase, ele é capaz de realizar operações com conceitos abstratos e raciocinar sobre hipóteses. Então, é uma fase muito importante, é a fase que nós estamos hoje, é a fase operatória formal. Então, é muito importante que o professor entenda um pouquinho dessas fases para ele aplicar determinada atividade a cada tempo dos seus alunos. Ok? Valeu, galera. Um abraço.